Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez no nosso encontro. Hoje nós vamos tratar finalmente da autoimagem idealizada, esse personagem que faz um tempo que eu estou me preparando, que está no são as palestras do Pethor, né, do Caminho da Autotransformação. Mas essa palestra em si eu tirei desse livro, Caminho para o Eu Real, capítulo 12. Então, nós vamos trazer, ela vai ser meio que um compilado de várias palestras que eu já dei até chegar nela, tá? Lembrando que eu vou explicar novamente alguns personagens aqui. Nós já tivemos a palestra do eu superior e do eu inferior com a máscara. A máscara é justamente o que nós vamos trabalhar aqui, a autoimagem idealizada. O como que ela construiu, porque quando eu dei essa palestra, eu dei meio por cima. Eu quero esconder o eu inferior, não quero pagar o preço para fazer o eu inferior transformar no eu superior, então eu crio uma máscara, eu crio uma autoimagem idealizada. Antes de criar, ele tem uns passos, porque nós temos aqui a criança espontânea, que normalmente pode ser ferida, tanto porque a criança espontânea pode apresentar a espontaneidade de uma criança no seu eu inferior, numa birra, numa teimosia, num egoísmo, e isso não é bem aceito na sociedade, isso causa dor, ou até mesmo pela imperfeição dos pais, da sociedade, da situação em que estamos vivendo, então isso causa dor. Não é problema ter dor. Nós tivemos duas palestras que falamos sobre dor, a compulsão para recriar as feridas da infância e o círculo vicioso. O problema é que nós não conseguimos sair da dor e a gente esconde no nosso inconsciente. Então, no nosso inconsciente há uma criança ferida, tentando parar essa dor de formas artificiais e erradas. Uma delas é trazendo a pseudo-solução, que essa pseudo-solução a gente trouxe na palestra do Amor, Poder e Serenidade, que são todas as formas que a criança encontra de fazer com que a dor pare e a felicidade venha. Aí ela vai ver que por mais que ela tente, ela não consegue fazer com que a dor vá embora. E aí, na palestra, essa palestra aí que vai virar a autoimagem idealizada. Na palestra do Círculo Vicioso, a palestra 50, a gente fala de vários conflitos, né, da criança. Então, ela vai chegando, ou isso ou aquilo, são conflitos aparentemente opostos, e aí ela vai entrando numa desconexão dela mesma até ela criar um personagem que não é ela, e começa a acreditar que ela é esse personagem. E o começo do autoconhecimento é você identificar esse personagem e destruir, e começar a perceber que aquilo não é você. E parece uma coisa boba, mas não é, porque toda a nossa identidade, todo o nosso valor está nesse personagem que nós construímos. E começar a derrubar essa autoimagem idealizada não é fácil. E aí, para construir essa autoimagem, a gente precisou de uma consciência falsa, que a gente também fez uma palestra do eu superior com a consciência verdadeira, né? E a consciência falsa. A consciência falsa é o quê? É o eu inferior que não quer se dar o trabalho de amadurecer, não quer se dar o trabalho de vir para a luz. Então ele cria uma consciência falsa, que está aqui, ó. Essa consciência falsa, ela é o responsável por construir essa autoimagem idealizada. Nós vamos ver agora com calma nas palestras. Eu gosto de deixar tudo muito amarradinho, é um assunto muito profundo e eu vou repetir várias vezes para poder ficar claro, cada vez mais claro para cada um de vocês. Então, vamos começar nossa aula. Já inicialmente, agora, pedir desculpas que eu estou saindo de uma gripe, então pode ser que minha voz fique um pouco desconectada aqui, tá? Então, nós vamos... Eu fechei. Espera aí. Não, tá aqui, tá certo. Autoimagem idealizada, do Caminho para o Eu Real, capítulo 12. Então, quais são as motivações do eu superior e do eu inferior? Aqui nós vamos fazer
rememorar a palestra do eu inferior, eu superior e a máscara, tá? A realização, a responsabilidade, o esforço, o crescimento, o desenvolvimento, o prazer são objetivos tanto do eu superior como do eu inferior. Porém, por motivos diferentes. Então, ambos querem a mesma coisa. Tanto o eu inferior quanto o eu superior querem a realização, querem a responsabilidade, o esforço, querem pelo menos parecer tudo isso. Mas a motivação é diferente. A motivação do eu superior é pelo bem que pode proporcionar ao eu e aos outros, já que estamos todos, o eu superior sabe que estamos todos ligados. O que acontece comigo acontece com os outros, o que acontece com os outros acontece comigo. Então, se eu quero o meu bem, eu sei que eu preciso oferecer o bem aos outros, e se eu quero o bem dos outros, eu sei que automaticamente eu estou fazendo bem a mim mesmo. Essa é a motivação do eu superior. E qual é a motivação do eu inferior? A fim de evitar o medo, a dor, o isolamento e sentimentos de inferioridade. E aqui eu quero lembrar o mal do eu inferior mesmo, ele está muito ligado à dor. A gente nunca sabe, é difícil, nós não vamos nos aprofundar nisso, mas normalmente a ferida que a gente não quer curar dentro da nossa alma é o mal que eu faço para o outro. Então, quando a gente tenta olhar para a nossa dor e curar a nossa dor, a gente, ao mesmo tempo, também está trabalhando com o nosso eu inferior. Porque é através do eu inferior que a gente acaba perdendo a conexão de causa e efeito, onde foi que eu machuquei primeiro, através do meu eu inferior, e aí eu tenho uma reação que me machuca, e aí eu fico enxergando só o que me machucou e fico na dor. Eu não percebo que fui eu que causei aquilo. E quando eu estou falando isso de que fui eu que causei, eu gosto muito de voltar que a gente enxerga essa afirmação com a consciência falsa. A consciência de, tá vendo? Bem feito, agora você vai pagar por este erro, por você ter feito esse mal. Esse pensamento é justamente essa consciência que esconde o eu inferior e não quer se responsabilizar por ele. Esse pensamento não é legal. O que a gente precisa é se conectar com o eu superior, que tem a culpa real, porque aqui ele está na culpa falsa. O eu superior, ele tem a culpa real de machucar os outros. Então, nesse momento, o poder está na minha mão. Eu não quero mais machucar os outros. E aí, ao mesmo tempo que eu paro de machucar os outros, eu paro de me machucar também. Porque eu paro de pôr em movimento uma sequência de eventos que vai fazer bem ou mal, dependendo da forma com que eu se é o inferior, vai fazer mal para os outros e, consequentemente, para mim. Então, esse pensamento de que sou eu que estou causando isso, ao invés de ir para uma energia de punição, a gente pode ir de poder. Então, quer dizer que a felicidade está na minha mão. A felicidade de mudar a minha vida, a responsabilidade de mudar a minha vida está na minha mão, não está mais na mão dos outros. Então, é libertador descobrir que eu sou o responsável pela minha dor. Eu não estou mais sendo uma folha ao vento. E aí eu posso começar a educar esse eu inferior. Então, voltando aqui, a motivação do eu inferior é a fim de evitar o medo, a dor, isolamento e sentimentos de inferioridade. Então, vamos falar um pouco do eu superior. Podemos amar porque se trata de um desejo que surge naturalmente, um impulso que não pode ser sufocado por ser uma satisfação em si mesmo. Eu gosto muito de lembrar que tudo que envolve sentimentos, a gente não precisa de esforço nenhum, a gente não precisa aprender, a gente já sente, a gente já ama, todos os sentimentos de luz já existem dentro de nós. O que acontece são alguns bloqueios que a gente coloca e acaba perdendo a conexão com esses sentimentos. Então, se a gente simplesmente vai retirando esses obstáculos, a gente vai percebendo que o amor flui. Então, o desejo, a motivação do eu superior para querer amar, realizar, estar feliz no mundo, é justamente um desejo que pulsa naturalmente, já existe. É um impulso que não pode ser sufocado por ser uma satisfação em si mesmo. É um sentimento que vem do eu real. E do eu inferior? Porém,
a pessoa pode simultaneamente ter dúvidas ou desconfiança devido a mágoas e decepções do passado. Lembra que eu falei que o mal ele está ali sempre ligado a uma dor? Então, devido a mágoas e decepções do passado que a fazem, em geral, inconscientemente, isso é muito bom lembrar, porque você fala, não, eu não sou assim. Gente, acredita, a gente faz muita coisa de forma... Acho que a gente vive, acho que uns 5% em realidade. Do que realmente acontece é o que eu estou vendo, é o que eu estou percebendo, é o que eu falo, é a forma que eu reajo. O resto é tudo inconsciente, estamos todos interagindo um com o outro de acordo com aquilo que a gente acredita que existe porque está dentro do nosso inconsciente. Então eu vou ler essa frase de novo. Porém, a pessoa pode simultaneamente ter dúvidas ou desconfiança devido a mágoas e decepções do passado que a fazem, em geral inconscientemente, conter deliberadamente esse fluxo de amor, esse fluxo que já existe, deliberadamente, de propósito, eu vou conter, porque eu desconfio, eu tenho dor, eu não quero deixar com que esse impulso saia. No entanto, esse eu inferior percebe que sem amar não receberá o amor pela qual anseia. E quando ele fala amor aqui, a visão do eu inferior de amor é ser adulado, agraciado, todas as pessoas têm que me aprovar, têm que me chamar, têm que gostar de mim, de formas diferentes. Então, eu não estou afim, o eu inferior fala assim, eu não estou muito afim de dar, porque já me machuquei, então eu corto esse fluxo, mas eu quero continuar recebendo dos outros. E isso, com certeza, não vai dar certo. Então, aí cria a autoimagem idealizada. Então, consequentemente, ela sobrepõe a primeira corrente, uma corrente de amor forçado que dá a contragosto. O que ele quer dizer nessa frase? Então, vem um fluxo do amor, que é legítimo, saudável, é o primeiro impulso. Aí a gente corta deliberadamente esse impulso, é o segundo movimento que a gente faz, mas a gente percebe que precisa pelo menos fingir que ama, então eu crio um sentimento falso, é o terceiro. Tá? Então, consequentemente, sobrepõe a primeira corrente, que é o amor natural, uma corrente de amor forçado, que dá contragosto. O que essa parte, essa autoimagem idealizada diz? É muito melhor apenas receber amor, mas como não posso receber se eu não der, sou obrigado a dar. Talvez eu possa me safar simplesmente fingindo que eu amo. E aí, em breve, logo depois dessa conclusão, em breve a personalidade esquece tudo isso sobre essas considerações e sobre o fingimento que se manifesta como amor exagerado. Joga para o inconsciente. E aí passa a ser um modus operandi da pessoa, que nem percebe que foi isso que ela fez. Nós não percebemos que nós temos um impulso de amar, que ficou lá na infância, guardado no inconsciente. Nós não lembramos que houve uma dor, uma mágoa, e aí eu contive esse impulso. Aí nós não lembramos que nós tentamos fazer todo esse movimento aqui, e aí eu criei a autoimagem por causa da consciência falsa, com a culpa falsa, criei essa autoimagem. Só que eu não posso nem lembrar como tudo isso foi construído. Tudo isso porque eu não quero pagar o preço de olhar para as minhas dores, as dores que causaram em mim e, primeiramente, as dores que eu causo nos outros. Então, continuando a autoimagem idealizada, as dificuldades e o conflito surgem menos por causa das motivações negativas do eu inferior que por causa do auto-engano e fingimento. O que ele quer dizer com essa frase? Mais difícil para a gente o que mais causa problema não é a confusão que o nosso eu inferior causa, a dor que ele causa. A parte que não está madura ainda, aquela parte nossa que ainda não está na luz, ela causa estrago sim, mas essa não é o pior. Essa dor que a pessoa causa, que o eu inferior, que ainda está em nós, uma parte nossa ainda está em erro, a dor que essa parte causa, o eu superior, ele tem uma dor, uma culpa real. E essa culpa real tem um peso sim, mas ela é infinitamente menor do que a culpa falsa, que é essa
consciência falsa que a gente faz. Eu não poderia estar fazendo isso. E aí, a dor que a autoimagem idealizada, que a gente sente pela culpa de estar escondendo o nosso erro, é infinitamente maior. Acho que eu fiquei um pouco confusa aqui, ficou um pouco confusa a minha explicação, mas eu vou ler de novo e vou rever o pensamento aqui. As dificuldades e o conflito surgem menos por causa das motivações negativas do eu inferior do que por causa do autoengano e fingimento. O homem reprime não só a sua natureza primitiva e egoísta, mas também as motivações de seus atos e padrões de comportamento. Então, é ruim dar vazão ao eu inferior? Dói na gente? Dói. A gente sente a culpa real? Sente. Mas tudo isso é infinitamente mais fácil de resolver, mais simples de sustentar, do que simplesmente eu começar a fingir ser uma coisa que eu não sou. Essa parte do autoengano e do fingimento é a parte mais pesada em que a gente carrega a nossa culpa falsa. E a gente acredita que essa ainda é mais leve, porque eu não posso ter coragem de mostrar o meu pior. Essa é nosso erro. A gente precisa ter, sim, coragem de olhar para o nosso pior, porque é infinitamente mais fácil e mais leve trabalhar o nosso eu inferior. Quando a autoimagem idealizada está em ação, ela é sempre inconsciente até ser trazida à consciência. Isso nada tem a ver com possíveis fingimentos ou enganos propositais e conscientes. Existe uma certa diferença de quando você está fingindo algo de forma consciente, e aí você pode trabalhar isso tanto de, às vezes, você está fingindo isso até mesmo pelo bem do outro, porque o outro ainda não tem condições de perceber certas verdades que está em ti, como também eu posso estar fazendo essa manipulação para enganar o outro, mas aí eu já estou consciente do meu inferior, que essa parte é a parte mais fácil de resolver, quando eu estou consciente da minha manipulação negativa. O problema da autoimagem idealizada é que eu não estou nem consciente do meu eu inferior. Eu realmente acredito que eu sou aquela pessoa que eu estou fingindo ser. E esse é um problema que eu comecei a falar lá no começo, onde eu me ligo, é uma questão de identidade, e eu não posso ter a decepção de descobrir que eu não sou aquilo. É muito doloroso. Então, quebrar a autoimagem idealizada é um dos primeiros passos que a gente precisa fazer nesse caminho de autoconhecimento. E é muito complicado e muito difícil, porque quando a gente começa a fazer um caminho como esse, a gente sente que é uma verdade. Aí, quando esse caminho leva você para olhar para a sua autoimagem idealizada, você, de forma inconsciente, já tem medo e já foge desse caminho, porque é muito assustador você querer ver que você não é aquela pessoa que você acredita. Quando essa imagem é suficientemente observada e entendida, fatalmente se desintegra. O que ele está querendo dizer aqui? Eu, observador. A gente se afasta da realidade do que está acontecendo e olha com uma lupa. E olha, aqui eu estou fingindo ser legal, eu estou fingindo ser prestativo, mas a minha motivação é aquela. E é lógico que não é só isso. Todos os nossos movimentos, intenções, interações têm partes do eu superior e eu inferior. Então você vai encontrar partes do eu superior, com certeza, e às vezes infinitamente maior do que do eu inferior. Mas é nosso trabalho, o observador, olhar aquela pequena parte do eu inferior que também quer a motivação negativa. Então, se você consegue se desconectar um pouco, olhar com o eu observador aquela ação do eu inferior, com o tempo ele vai perdendo força e poder e vai se desintegrando. É isso que ele quis dizer nessa frase, tá? Quando essa imagem, a autoimagem idealizada, é suficientemente observada e entendida, fatalmente se desintegra. Só que isso leva tempo, tá, gente? Muito tempo. Não apenas por questões morais, mas também porque ela percebe que jamais poderá cumprir a sua finalidade, que é o quê? Trazer a felicidade para mim. A autoimagem idealizada engana o eu na medida exata em que este pretende enganar a vida. Daí a frustração, o vazio e a infelicidade. Perfeccionismo.
Um dos seus principais elementos é o perfeccionismo, né? Os principais elementos da autoimagem idealizada é o perfeccionismo. Por quê? O perfeccionismo, ele quer esconder o eu inferior. Né? Nós ainda não somos perfeitos. Aliás, tem uma frase que a gente aprende muito no nosso caminho para a gente se aceitar. Nós somos perfeitamente imperfeitos. Por mais que a gente fale da boca para fora, eu não sou perfeito mesmo, mas no fundo, nas nossas emoções, pode buscar que você vai estar sempre buscando ser perfeito. E quando você não conseguir, aquilo vai te desagradar muito. Então, o perfeccionismo é a pista que você percebe quando você não está aceitando o seu eu inferior. Sempre que você sentir mal, quando enxergar o eu inferior, você fala, aqui está uma parte minha que não está aceitando o meu eu inferior. E eu preciso, antes de transformar, eu preciso aceitar que ele existe. E eu preciso conviver e amar com ele, amar essa parte. E, lógico, isso não quer dizer dar vazão a tudo que o eu inferior, não digo dar vazão, porque precisa dar vazão, mas atuar. Eu não posso deixar essa parte negativa atuar. Aquilo que eu ainda não consigo segurar, eu preciso me perdoar, que aquela parte ainda foi muito forte, tem muita coisa inconsciente. Mas à medida que o observador consegue olhar bastante, ele vai perdendo a força. Então eu já consigo ter controle sobre as ações que o eu inferior quer fazer e a minha parte mais madura não vai deixar. Ser perfeito é um meio de conseguir a autoconfiança ausente, de eliminar culpas vagas e de obter magicamente amor, sucesso e respeito. A ironia é que aqui onde está A e I é a autoimagem idealizada, tá? A ironia é que a autoimagem idealizada diminui qualquer vestígio de autoconfiança. Porque a autoconfiança, ela está em você se amar do jeito que você é, com todas as suas imperfeições. Se eu não quero ver o meu eu inferior, e aí eu vou fugir disso, e crio um perfeccionismo falso, é justamente a consciência falsa atuando ali. E aí eu não vou poder gostar de mim, porque no fundo eu sei que eu sou uma fraude. Então, você está levando para o mundo uma autoimagem idealizada, acreditando que você é ela, não tem como você ter uma boa autoestima, não tem como você ter uma boa autoconfiança. Então, a ironia é que a autoimagem idealizada diminui qualquer vestígio de autoconfiança. A culpa cresce, a culpa falsa, que ela é infinitamente mais pesada do que a culpa verdadeira. A culpa cresce junto com o medo de ser descoberto e as defesas ficam ainda mais fortes, atraindo assim a rejeição. Então, a culpa que essa pessoa acumula tem duas vertentes. A culpa por não querer amar, nem viver de fato à altura dos padrões que diz serem seus, e a culpa pelo fingimento. Então, a primeira culpa é a culpa real, é a culpa do eu inferior. É a culpa por não querer amar, nem viver de fato à altura dos padrões que dizem serem seus. Então, é muito importante a gente conseguir encontrar onde está essa culpa. Por realmente não querer amar, por ficar fingindo ser alguém que não sou, por quê? Não porque eu não posso chegar lá, mas é que eu tenho que pagar um preço que eu não estou muito afim de pagar. É o egoísmo do eu inferior mesmo. Essa é a culpa real. E a outra culpa é a culpa pelo fingimento, é a culpa falsa, é a culpa que aparentemente parece bobo, mas ela é muito pesada. A gente acredita, a gente põe toda essa culpa em cima da gente, achando que a culpa verdadeira, ela é mais destrutiva, mas não é. Ela pode doer profundamente lá na alma, mas ela é infinitamente mais leve. Aliás, eu acho que essa é uma das coisas que Jesus quis dizer quando ele fala, vinde a mim, vós que estáis aflitos, porque o meu fardo é leve, meu fardo é leve e esqueci agora, é suave. Meu jugo é suave. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu acho que o que ele quis dizer nisso é entre em contato com a sua verdadeira dor, que é a sua culpa verdadeira. Isso vai fazer tudo ficar mais leve, mais fácil. Embora ainda haja peso, ainda haja jugo, fardo, a gente precisa limpar tudo isso. Mas é infinitamente mais leve do que a culpa falsa. Existem muitas variantes possíveis de autoimagem idealizada. Tá? Elas estão sempre associadas ao modo como a criança sentiu os seus pais, ao clima interior da psique da criança, às mágoas que sofreu e à pseudo-solução particular que escolheu para sanar sua situação. Lembra a pseudo-solução? A submissão, a retirada e a agressividade?
tudo é para cada um de nós criarmos a nossa autoimagem idealizada. É importante a gente perceber qual foi a realidade do nosso lar, o que era aceito, o que não era aceito, porque a gente pensa, para criar uma autoimagem idealizada, a pessoa tem que escolher só se é alguma coisa boa, às vezes não. Olha as variantes possíveis de autoimagem idealizada, que está aqui embaixo. De amor, eu sou uma pessoa amorosa. De compreensão, compreensiva. De tolerância, altruísta. De santidade, olha só como eu me dou aos outros. De gênio, aí aqui já começa um pouco mais dependendo, sai um pouco da bondade, que mais parece com o eu superior, para o que é mais aceito na nossa sociedade, um gênio. Então, né, para esse caso, a pessoa não saber, ela se sentir burra, é muito ruim. Rudeza, porque a pessoa não pode se sentir fraca, frágil, sensível, então ela tem que ser rude. Para ela é bom ser rude, o ruim é ao contrário. Orgulhoso, arrogante, porque imagina ser simplesmente aquele bobinho que não está ali. O orgulhoso é aquele que está em cima, eu não quero estar lá embaixo. Cruel, porque eu sou forte, eu sou respeitado, eu sou temido. Quem não é temido também não tem valor. Olha só, dependendo de como a pessoa cria o que é realmente, o que acredita ter valor, é onde ela cria a sua autoimagem idealizada. Então, a forma que a autoglorificação assume para cada pessoa, como meio de compensar o sentimento de não valer nada e ser indigno de amor, precisa ser averiguado mediante o autoexame totalmente sincero, honesto, sem medo, mediante a tradução das reações e respostas emocionais em palavras definidas. Então, a gente tem que estar sempre atento a todos os nossos sentimentos e emoções, porque vai ter uma hora que vai trazer alguma coisa. Por que eu estou sentindo isso? O que eu estou escondendo? Muitas das vezes, a gente não sabe nem o que a gente sente. Nós somos analfabetos emocionais. A gente está sentindo medo, mas acredita que é raiva. A gente está sentindo raiva, mas no fundo é tristeza. A gente nem sabe o que sente. Então, a gente precisa ir investigando o que realmente está sentindo, são várias superposições, até chegar lá na raiz do problema mesmo. Uma das formas, né, de você conseguir perceber por onde começar é a vergonha. Aonde eu sinto vergonha é porque há perigo da minha autoimagem idealizada está sendo quebrada. Eu estou sendo descoberta não somente para os outros, estou sendo, né, finalmente fui desmascarada, mas perante a mim mesma. É muito destrutivo. Então, onde a gente tiver um sentimento de vergonha, é importante colocar, observador, colocar uma lupa ali na situação para tentar enxergar o que é que está te causando uma vergonha. Então, como a pessoa sente profunda vergonha sempre que não vive à altura dos seus ditames, verifique se sente vergonha quando enxergar um defeito humano, eu tenho esse defeito, e muitas vezes nem é um defeito, tá? É algo que você acredita, como ser uma pessoa sensível, pode ser um defeito. Então, se eu estou sentindo vergonha de um defeito, tem algo para ser visto ali, de uma falha específica, quando demonstramos afeto, quando sentimos vulneráveis e carentes, tudo isso pode causar vergonha. Isso quer dizer que parece que eu não estou a par de alguém de sucesso, de alguém respeitado, de alguém forte, de alguém decidido, ou com alguma fraqueza exposta. Então, sempre que a gente sentir vergonha, é um indício de que tem algo da autoimagem idealizada ali para ser visto. E, por fim, vamos deixar aqui a nossa tarefa, que é aceitar a imperfeição, a aceitação da imperfeição. Não adianta a gente querer aceitar só a base da vontade, a gente precisa fazer com que esse conhecimento vá para camadas cada vez mais profundas nossas, para a gente querer verdadeiramente se amar do jeito que a gente quer hoje, tá? Então, a personalidade atual do homem é imperfeita. Gente, todos nós somos imperfeitos. Falem isso para as camadas mais profundas do seu ser. Nós ainda somos imperfeitos, mas é uma imperfeição temporária. Então, a personalidade atual do homem é imperfeita, mas um erro cometido com autenticidade jamais prejudica a psique. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando eu cometo um erro, mas eu estou enxergando que é do meu eu inferior e eu estou aceitando que é uma parte minha que eu ainda não consegui
controlar, eu ainda não consegui entender, eu ainda não consegui domar, mas eu tenho vontade, eu quero. Eu posso me perdoar pelo erro, da dor que eu causei no outro, sabendo que há a lei do retorno, né, causa e efeito, e eu vou pagar o preço. Essa é uma das leis espirituais, querer pagar o preço. Se eu fiz, eu vou receber, não vou ficar na vítima, ai, olha só, que agora eu estou pagando pelo que eu fiz. Não, simplesmente sustenta. A gente tem condições, sim, de sustentar as dores do crescimento que a vida traz para a gente, que é para a gente crescer mesmo. Então, essa dor, esse erro cometido, jamais prejudica a psique. Os erros evitados e os fingimentos por não corresponder ao eu idealizado fatalmente são prejudiciais. Então, ele está deixando bem claro que o que é prejudicial é a gente fingir que não tem eu inferior e não querer perceber o mal que a gente faz para o outro e, em última análise, para a gente mesmo. Agora, não existe perfeição absoluta. O agora. Não existe perfeição absoluta. Supor que ela exista torna a pessoa muito menos perfeita do que se fosse ela mesma. A disposição em crescer através de erros inevitáveis, olha, gente, inevitáveis. A disposição em crescer através de erros inevitáveis e do aprendizado extraído deles é a perfeição relativa. Essa é a perfeição que a gente busca, a perfeição relativa. É querer estar disposta a crescer através dos erros inevitáveis e aprender com eles, que é a única forma possível e necessária no nível espiritual da nossa sociedade e que, por fim, acaba levando à perfeição verdadeira. E aqui nós terminamos. Deixa eu apagar aqui. Terminamos o nosso encontro. Eu espero que vocês tenham entendido. Em algum momento eu dei umas complicadas aqui na hora de explicar, mas eu espero que tenha ficado um pouco claro. E segue aí para vocês estarem lembrando, então só recapitulando, né? Nosso eu superior está em guerra com o nosso eu inferior, mas que tudo que a gente precisa fazer é aceitar essa parte. O eu observador vai ficar cuidando de tudo, enquanto isso a gente vai transitando por todos esses eus. A criança espontânea, a criança que feriu, aí eu quero me responsabilizar por ela, que é o ego maduro que vai fazer isso com o eu superior e o eu observador. Se eu não consigo fazer esse movimento de curar essa ferida, eu vou acabar criando uma consciência falsa, porque eu já tentei resolver esse problema da criança ferida aqui, mas aí não deu certo, então eu crio uma autoimagem idealizada, e aí quando eu escondendo o meu inferior, eu vou ficar aqui, ó. Essas duas aqui eu falo que são os nossos dois piores problemas de relacionamento. É a consciência falsa que esconde o eu inferior, aí eu fico fingindo que eu sou uma criança vítima, mas aqui eu quero me vingar do mundo. Ou essas duas aqui, ó, tá? Ou eu tô aqui me fingindo de vítima para me vingar do mundo, ou eu tô aqui fingindo ser alguém que obedece à lei, às regras e força todo mundo a obedecer regras falsas, rígidas. Esses dois aqui é muito importante assistir a palestra da consciência verdadeira e da consciência falsa, e a culpa verdadeira e a culpa falsa. É muito interessante também, tá bom? Então, ficamos por aqui e daqui a um mês estamos novamente. Beijos e até